Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Com essa frase, nós podemos encher o nosso coração, mais uma vez, de esperança. Pois temos ao nosso lado aquele que tudo criou. Tudo veio dele. E como Criador, ele quis nos revelar tudo sobre a criação. A sede de conhecimento, de entender as coisas, isso é algo que nos foi dado. Mas Deus, ao vir até nós por meio de seu Filho Jesus, ele quis nos mostrar, deixar às claras. Deus não esconde nada de nós. Muito pelo contrário. Ele revela para que nós creiamos nele, para que nós percebamos o tamanho do seu amor ao criar toda a sua obra e, em especial, a nos criar. O centro da criação, o homem e a mulher. E ele nos fala de modo simples, porque a nós é inalcançável o conhecimento de Deus. É muito maior do que nós podemos reter. Por isso, Jesus, ele usa de linguagens do dia a dia, de linguagem simples, de linguagem que tragam toda essa revelação e coloquem no tamanho, no nosso tamanho, a fim de nós compreendermos, a fim de nós podermos saborear
toda essa palavra e fazer uma escolha por ela. Por isso, a importância de termos esse relacionamento com a palavra de Deus, de buscá-la, de ter intimidade, para a gente ir também sendo este canal da graça do Senhor. Jesus revelou as coisas escondidas, nós a acolhemos, guardamos no nosso coração para depois espalhá-la. E não é isso o que o próprio Cristo compara o reino dos céus na primeira parábola? Semente de mostarda, um grão pequeno, mas que, se recepcionado em local correto, se cuidado, produz uma grande árvore. E nela vêm outros seres para abrigar a sua sombra. A palavra de Deus, ela funciona exatamente dessa maneira em nossa vida. No início, pode ser que a gente não compreenda muito. Enquanto a gente vai lendo, muitas vezes a gente não absorve mesmo não, mas a gente mantém a constância. A gente trata diariamente, rega, cuida, se alimenta, a fim de que as palavras do Senhor penetrem em nosso ser. E aí começa a crescer. O que cresce em nós? Cresce o amor ao Senhor. Pois muito mais se ama aquele que se conhece. Vai crescendo também o nosso desejo de permanecer no reino, porque nós percebemos que é o nosso lugar. Nosso lugar é estar junto a Deus. Então isso vai crescendo. E nós, mesmo na nossa indignidade, nós vamos vivendo, experimentando as coisas do reino aqui. Nós vamos cada dia mais tendo nosso Senhor como o nosso tudo, como grande motivo das nossas vidas. De modo que chega um ponto que a gente começa a abrigar. Primeiro nós nos abrigamos à sombra do Senhor. Depois nós somos instrumentos de Deus para que outras pessoas também possam encontrar este caminho seguro que conduz à sombra do próprio Deus. E aí entramos nesse segundo momento do Evangelho, a comparação com a massa que está toda fermentada. E a massa, no ponto certo, na quantidade correta do fermento, produz um pão perfeito. Por isso o reino de Deus se assemelha a essa porção de fermento que passa a fazer parte de toda a massa. E aqui é como a nossa vida. Nós vamos deixando Deus entrar e permanecer em todos os ramos da nossa história, das nossas atividades, do nosso viver. De forma que não fique espaço, não fica nada oculto,
nem nada reservado em que Deus não esteja presente. Para também nós sermos perfeitos, como o Pai deseja que sejamos. Deus toma conta de tudo em nós. E assim nós nos entregamos a Ele e deixamos transparecer a nossa vida, sendo um sinal da presença do Senhor. De modo que um dia nós possamos proclamar na nossa história, conforme Paulo, que não é mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por sua palavra, te pedir que o Senhor coloque em nosso coração essa certeza do reino que começa aqui, vivendo sempre na tua presença, a fim de alcançarmos a glória, permanecermos durante toda a nossa vida vivendo, sendo cuidados e nutridos por Ti, que é o nosso Deus. E te pedimos que para que a gente viva desta maneira, buscando o céu, que o Senhor possa estar sempre próximo e junto a nós, pois somos necessitados de Ti para lhe sermos fiéis. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco e dai a cada um de nós seu Santo Espírito. Amém.